Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de controle de constitucionalidade abstrato no âmbito estadual. Esse controle tem previsão na Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 2º, tá? Que diz que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade. Essa representação é o gênero da qual vão decorrer a ação direta de inconstitucionalidade genérica e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá bem? A legitimidade ativa para esta ação, prevista no artigo 125, parágrafo 2º, é um pouco complexa porque a Constituição trouxe a previsão do Instituto, mas não trouxe quem são os legitimados, tá? Isso vai depender, então, de cada Constituição estadual. Nós não temos os legitimados previstos na Constituição Federal, tá bem? Então, eu vou ter que encontrar as autoridades que são simétricas àquelas legitimadas na Constituição Federal, lá no artigo 103. É obrigatório que haja essa simetria com o artigo 103, já que a Constituição não disse nada para nós no artigo 125? Não. O STF, inclusive, já decidiu isso, que o artigo 103 não é de observância obrigatória. Os estados podem adotar os legitimados que eles entenderem cabíveis e necessários, tá bem? Que modelo que pode ser adotado? Então, o modelo da introversão, por exemplo, que atribui apenas aos órgãos do poder público a legitimidade, né? Para o governador, prefeito, mesa da Assembleia. Ou então a teoria lá da extroversão, que traz outras autoridades que não do poder público, como exemplo da OAB, partidos políticos. Isso vai depender da Constituição estadual. Mas a gente tem algumas vedações com relação à legitimidade. Por exemplo, não pode a Constituição estadual atribuir legitimidade por um único órgão. Não pode qualquer cidadão ter legitimidade, porque isso ia inviabilizar o controle concentrado em âmbito estadual, tornando inviável o próprio trabalho do Tribunal de Justiça, né? Com relação à competência, como que ficaria, né? A competência dentro do âmbito estadual seria do Tribunal de Justiça, que teria competência para processar e julgar a ADI e a ADO, tá? Isso porque eu tô falando de controle concentrado de constitucionalidade, tá? Essa disposição tá no artigo 97, poderia ser feita pelo pleno ou então pelo respectivo órgão especial, tá? Essa caneca aqui me lembra canecas do Jô Soares, né? Muito engraçado, né? Então, vamos lá, pessoal. Com relação ao parâmetro. Qual que é o parâmetro para esse controle? A Constituição deixa claro que tem que ser a Constituição estadual o parâmetro. Tá? A lei orgânica não pode servir de parâmetro. O único parâmetro é a Constituição estadual. O STF diz que não tem restrição com relação à natureza do dispositivo que está sendo invocado, sendo admitido como parâmetros normas de observância obrigatória, como também normas de mera repetição ou normas remissivas, tá bem? O que é norma de mera repetição? É aquela que só repete o que está na Constituição Federal. A remissiva é aquela que faz uma remissão, né, que a Constituição Estadual remete a uma norma na Constituição Federal. Não tem problema, isso também é possível. Por que eu destaquei essa questão de norma de mera repetição e norma remissiva? Porque o STF antes não admitia que esse tipo de norma fosse parâmetro para o controle, tá bom? Hoje ele admite e não faz qualquer restrição com relação a essas normas. No âmbito estadual, norma da Constituição Estadual serve de parâmetro. Essa é a regra, tá? Se é da Constituição Estadual, serve de parâmetro, ainda que remissivo ou mesmo de mera repetição, tá bem? Ainda, qual que é o objeto da ADI no âmbito estadual? O artigo 125 diz, no parágrafo 2º, que o objeto são as leis e atos normativos estaduais ou municipais, não se admitindo leis ou atos normativos federais. Isso é evidente porque eu estou falando de um controle estadual de constitucionalidade. Qual que é o efeito da decisão de mérito? Olha, os efeitos são erga omnes, mas nunca inter partes, tá? Já que ela é um instrumento do controle abstrato e, portanto, de índole objetiva, tá? É da natureza dessas ações, o controle de constitucionalidade aqui, quando a gente está falando desse controle abstrato, que o efeito seja erga omnes, né? Não há uma necessidade, de acordo com o STF, de comunicação da decisão do Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa, tá? Se a Constituição fizer essa menção, a gente vai entender que essa exigência ela é inconstitucional, tá? E quando a gente estiver falando de controle difuso, haveria necessidade de comunicação da Assembleia? Ora, cada caso pode adotar a medida que entender conveniente. A maioria dos estados adota o quê? Que se o TJ declarou lei estadual ou municipal,
inconstitucional, comunicará em ambos os casos à Assembleia, tá? Alguns estados, como eu tenho aqui, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Tocantins e Amazonas, eles adotaram entendimento diferenciado, que se for lei estadual, comunica a Assembleia, se for lei municipal, comunica a Câmara Municipal, tá? Esses dois modelos foram adotados pelo Supremo, pessoal. Com relação ao controle de constitucionalidade estadual, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui hoje a gente exauriu de modo exaustiva tudo aquilo que envolvia controle de constitucionalidade. A gente foi até muito mais além, porque a gente chegou a falar até da ADI, Interventiva Federal Estadual. Né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso curso de controle de constitucionalidade e a gente se vê nas próximas. Abraço, obrigada!